Estudo dos principais biomas brasileiros. Biosfera ou ecosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, incluindo todos os organismos vivos da Terra. Interage com o ambiente físico como um todo. Principais biomas brasileiros. Floresta amazônica. Bem, o que vamos estar colocando para vocês são algumas vegetações aí na imagem. Preste atenção nas definições. Floresta amazônica é uma típica floresta tropical, também denominada ileia, do grego ulaia, floresta. Pelo botânico alemão Alexander von Humboldt, que viveu de 1769 a 1859, localiza-se na região norte do Brasil, ocupando os estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima, a parte norte de Mato Grosso e Goiás, além da parte oeste do Maranhão. Muito importante nessas nossas explanações que você esteja com o mapa do Brasil, nos dirigindo para o norte, onde está a floresta amazônica. Nós vamos ter como destaque a floresta amazônica, o Cerrado, floresta de araucária, Campos, floresta atlântica, zona dos cocais, Caatinga e Pantanal. Biótopo é o menor ambiente natural a ser considerado, onde se encontram condições favoráveis à vida, correspondente ao local limitado de sobrevivência de uma determinada espécie. Biomas são ambientes em que se subdivide cada biócoro, cada um dos ecossistemas da biosfera, que ocorre em várias partes do planeta e apresenta aspectos distintos entre si, como floresta de coníferas, floresta temperada, desfina, floresta tropical, ecossistema que abriga uma comunidade clímax. Portanto, um dos principais biomas brasileiros é a floresta amazônica. Pouca luz penetra até o solo da floresta, onde os decompositores degradam rapidamente as folhas, caules e corpos de animais. Entretanto, seu solo é pobre em nutrientes graças à rápida degradação e ao reaproveitamento da matéria orgânica simplificada que nela se deposita. No solo, a sombra das árvores e dispõe de muito calor e umidade o ano todo, as bactérias e fungos reproduzem-se rapidamente. A densa cobertura vegetal contribui para ampliar o impacto das chuvas, diminuindo seu efeito erosivo, consequentemente, carreamento dos minerais, lixiviação. A floresta amazônica apresenta grande biodiversidade vegetal, com cerca de 20.000 espécies de angiospermas. Entre os vegetais típicos inclui-se o cacau, xixá, cupuaçu, guaraná, jatobá, saranduba, mogno e a cerejeira, que fornecem madeira utilizada na construção de móveis e de casa. Entre as árvores de grande porte da ileia amazônica destaca-se a castanheira do Pará, cujo tronco pode atingir até 3 metros de diâmetro e 50 metros de altura. Muitos gêneros de árvores, como virola e petocarpos, apresentam raízes tabulares que fornecem maior apoio ao tronco. Uma das árvores mais conhecidas da região amazônica é a seringueira, que pode atingir até 30 metros de altura, com tronco de mais de 1 metro de diâmetro, e de tronco de seringueira que se extrai o látex, a partir do qual é fabricada a borracha natural. Embora a borracha sintética venha sendo cada vez mais utilizada, a exploração da borracha natural ainda é muito importante para a economia da região amazônica, além de plantas medicinais como o curare, potente analgésico, e o quinino, remédio contra a malária. A floresta amazônica apresenta diversos estratos ou andares, formados pelas copas das árvores. O estrato herbáceo é constituído por plantas de pequeno porte que vivem em condições de baixa luminosidade. No segundo estrato encontram-se arbustos e pequenas palmeiras. O último estrato é de lianas, constituído por epífitas, bromélias, orquídeas, musgas e samambaias, e trepadeiras, filodendros. Cada estrato apresenta microclimas e faunas próprias. As florestas tropicais estão em processo sistemático de destruição,
o que promove drástica redução dessas plantas, com a retirada da vegetação nativa. A fim da camada de humus, cerca de 30 cm de espessura, pode garantir o renascimento rápido de uma vegetação natural de novo porte, formado por embaúbas e arbustos. A população humana tornou a prática agrícola tropical, desbravamento e cultivo a curto prazo, gradualmente destrutiva, pelo fato de ser realizada em grande escala com o crescimento de pastos ou mesmo plantações de milho e cana-de-açúcar. Entretanto, essa camada de humus provavelmente se esgotará em poucos anos, portanto não haverá reposição do detrito orgânico. Além disso, retirando-se a densa cobertura vegetal, as chuvas quase contínuas da Amazônia atingirão diretamente o solo, acelerando muito o processo de lixiviação. Assim, os nutrientes do solo e os sedimentos desagregados são transportados em forma de areia para depressões e rios, entulhando-os. As queimadas realizadas para transformar a área em pasto ou lavoura matam os micro-organismos do solo e destroem a matéria orgânica presente na sua camada mais superficial. Lentamente o solo se tornará nu e cada vez mais arenoso, o que compromete uma sucessão secundária, levando ao restabelecimento da mesma comunidade do clima anterior. Dificilmente a região se transformaria em um deserto total, porquanto os ventos alísios oriundos do oceano são capazes de garantir a umidade necessária para algumas formas de vegetação, mas de qualquer maneira o ecossistema estaria destruído. Na floresta amazônica encontram-se mamíferos, primatas, guariba, macaco de cheiro barrigudo, carnívoros, onça-pintadas, coati, jaguaritica, tamanduás que ingere cupins, preguiça que ingere brotos de embaúba, esquilos, veados, porco do mato e mamíferos aquáticos, peixe-boi, boto, lontra e ariranha. Frutas e cupins são alimentos principais para muitos animais da floresta. O motivo de as aves serem muitas vezes abundantes é a quantidade de espécies herbívoras, tais como os fungívoros, periquitos, tucanos, insetos espetacularmente brilhantes ocupam a área mais aberta. A maioria dos animais da floresta é pouco visível, muitos deles sendo noturnos. Além do assoreamento dos rios e do desmatamento para ceder espaço à agricultura, pecuária, extração de madeira e minérios, ocorre a caça predatória e a contaminação dos rios por mercúrio dos garimpos. As usinas hidrelétricas comprometem a biodiversidade, principalmente quando são construídas grandes represas que inundam extensas áreas das florestas. Problemas da Amazônia. A preservação da Amazônia é de interesse mundial, porquanto abriga a maior biodiversidade do planeta. Além disso, a destruição da floresta tropical aumenta o aquecimento global do planeta, através do efeito estufa, e provoca outras alterações climáticas. A coleta de produtos vegetais como babaçu, açaí, cacau, guaraná, castanha do Pará deve ser realizada nas reservas extrativistas delimitadas. A extração da madeira deve ser feita de forma controlada e restrita, com rodízio e plantando-se novas árvores. Quanto às grandes hidrelétricas, é preferível suprir a necessidade energética com a construção de numerosas usinas pequenas, distribuídas segundo o planejamento menos agressivo, cujos danos possam ser absorvidos pelo ecossistema. Cerrado. O bioma denominado Cerrado cobre parte do estado de Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais e quase todo o estado de Goiás e Tocantins. Aparece também em São Paulo e no Paraná, considerando ainda zonas esparsas do Norte, Nordeste e Sul. A extensão do Cerrado atinge cerca de 2 milhões de km², aproximadamente 25% do território nacional. A vegetação do Cerrado constitui-se de árvores esparsas em torno de 5 metros de altura, com troncos tortuosos ou retorcidos, casca grossa, folha espessa, com superfície brilhante e muitas vezes recoberta por pelos, vento levado um aparente xeromorfismo. Por causa disso, acredita-se que o fator limitado dessa região fosse água. Comumente com raízes longas, algumas com 18 metros de comprimento, atinge reserva de água subterrânea encontrada mesmo nas estações secas a partir de 2 metros de profundidade. Além das características xeromórficas de algumas plantas, ocorre ainda característica típica do ambiente rico em água, como folhas amplas, estômago de permanecer aberto mesmo nas horas mais quentes do dia
e produção de flores e brotos também nas estações secas. O solo ácido possui nitrogênio, fosfato, enxofre, cálcio em grande quantidade de alumínio que dificulta a absorção de nutrientes pelas raízes. Os caules grossos com cortiça espessa conferem maior resistência ao calor das queimadas. Nos campos cerrados, o fogo ocorre naturalmente com certa frequência. O capim flecha, por exemplo, atinge 2,5 metros de altura e pega fogo com facilidade. As plantas do cerrado praticamente renascem após cada queimada. Uma das adaptações que lhe permite resistir ao fogo é a presença de uma espessa camada externa de cortina nos caules, que funciona como isolamento térmico. O sub impede que as altas temperaturas das labaredas atinjam os tecidos vivos mais intensos dos caules. Ponto de ignição é a temperatura necessária para inflamar os vapores que estejam se desprendendo de um combustível, e a temperatura acima da qual o combustível pode queimar. Os troncos têm aspecto recurvado e torcido, porque periodicamente as gemas, ponto de crescimento na ponta dos caules, são destruídas pelo fogo. Com isso, as gemas laterais crescem, provocando a curvatura do caule. Durante a seca, algumas plantas perdem as folhas. Outras perdem também os ramos, permanecendo apenas o caule subterrâneo. A água não é fator limitante. O lençol subterrâneo é profundo, 18 metros. Estação seca de 5 a 7 meses. Clima relativamente quente, com temperatura média anual por volta de 26 graus. Chuvas regulares e na estação chuvosa com índice pluviométrico entre 1.100 mm e 2.000 mm por ano. Entre as árvores encontradas, o Gonçalo Alves, a sucupira, a copaíba, o ipê do cerrado, na floração perde suas folhas, mas se cobre de flores. O angico, a caviúna, a peroba do campo, além da madeira. Outros produtos podem ser extraídos das árvores. Cortiça, tanino de bartimão, óleo do piqui, frutos, mangaba, jatoboá, murici, além dos produtos medicinais. Entre as plantas herbáceas, há o capim-flecha, o capim-barba do bode e o cajueiro do campo. A vegetação do cerrado assemelha-se à savana e na estação seca pode queimar espontaneamente. Por isso o fogo no cerrado parece ter um ciclo mais ou menos regular e algumas espécies vegetais dependem dele para a reprodução e floresce apenas após uma queimada. Após esfriar a cinza, novas plantas brotam do solo e os animais da região voltam à área queimada. As árvores permanecem vivas graças às raízes profundas e aos calos subterrâneos, ou à presença de uma cutícula espessa rica em subcortiça no caule, que age como isolamento térmico. Entre os mamíferos, há o tamanduá-bandeira, o tatu-bola e o tatu-canastra, característica da América do Sul e ameaçada de extinção. São encontrados ainda o coati, o macaco-prego, o sagui, o rato do mato, a anta, a capivara, o maior roedor do mundo, o porco do mato e o veado campeiro. Além de carnívoros como a onça-pintada, a sussuarana, a jaguaritica, o lobo-guará ou guará, cachorro-vinagre, o furão, canga-gambá e guaxinim. Entre as aves citamos a siriema, a gralha, a asa branca, o papagaio, a araúna, o tucano, a coruja, o pica-pau, o urubu-rei, o socó e o ema, maior ave da América. Estão presentes, entre outros répteis, a jararaca, a cascavel, a jiboia, a sucuri, os lagartos, os cagos e os jabutis. Completando a fauna, encontra-se ainda várias espécies de vertebrados, muitas das quais fazem parte da dieta dos animais onívoros, comedores de fruta, folha e de outros animais. É notável a presença de cupins, termitas que servem de alimento ao tamanduá e que constroem casas em forma de pequenas elevações de terra. A destruição do cerrado. Tratado com fertilizante e corrigido sua acidez com calcário, o solo do cerrado é muito útil para a agricultura. Assim tem sido usado principalmente para a produção de cana-de-açúcar e soja. No entanto, o uso inadequado e o desmatamento excessivo tem levado ao esgotamento e erosão daquele solo com risco de desertificação. A poluição por agrotóxicos
A caça predatória e a extração de madeira também constitui ameaça a esse ecossistema. Da mesma maneira que os outros ecossistemas brasileiros, o Cerrado necessita de proteção do governo através de criação de área de reserva. Já temos algumas, como o Parque Nacional das Emas, em Goiás, mas ainda não é o suficiente. Agora preste atenção no tema da caatinga. A palavra caatinga, de origem tupi, significa mata clara branca. No período da seca, a caatinga não tem folhas, seu aspecto é esbranquiçado. A mata apresenta-se verde apenas no inverno, quando ocorre chuva de curta duração. Na caatinga, a vegetação está adaptada ao clima seco, xerófitas, sendo comum a família dos cactáceos. Os vegetais tópicos incluem xique-xique, umbu, pau-ferro, juazeiro, barriguda, coroa de frade, fracheiro, catingueiro, palmatória, jericó, maçambira, pequenas plantas como quipá, plantas grandes e arborescentes como mandacaru, como fruto comestível e aproveitado para alimentar o gado na época da seca. Na floresta da caatinga destaca-se também a maniçoba, produto de borracha, mameleira, etc. Abaraúna, pau-ferro, sabiá e aroeira são exemplos de boa madeira encontrada na caatinga. O oiticico e o juazeiro caracterizam por não perderem suas duras folhas na época das secas. O umbuzeiro possui tubérculos aquosos nas raízes que afloram do solo. A barriguda armazena água no interior do caule, fazendo-o engrossar. As plantas da caatinga apresentam adaptações à falta de água, perdem as folhas na época da seca, possuem raízes bem desenvolvidas, possuem um rápido mecanismo de abertura e fechamento do estômago, acontece de modo mais rápido do que nas vegetações locais úmidas, redução de folhas que transformadas assumem forma de espinhos, acumulam água nas folhas, raízes e caulos. A fauna da caatinga inclui mamíferos como o sagui do Nordeste, macaco prego, tatu-peba, o mocó, pequeno roedor, o gambá e o preá, o caititu, o veado catingueiro, etc. Entre as árvores inclui-se o carcará e a gralha canção. A ariranha azul é uma das aves mais ameaçadas de extinção no mundo, uma vez que sua população é de menos de 100 indivíduos. Há também répteis como o calango, a jiboia e a cascavel. Ocorre também anfíbios como o sapo cururu. Na fauna de vertebrado encontra-se tipo grande de escorpião e de certas abelhas sem ferrão, família Meliponidae, que produzem mel de boa qualidade. Trata-se de uma zona quente e seca, de clima semiárido, com baixo índice pluviométrico, chuvas escassas com 300 a 800 mm ao ano e estações de seca prolongada mais de 7 meses por ano, que provoca o esgotamento da maioria dos rios. A destruição da caatinga é o assunto que vamos entrar em pauta. No sertão do Seridó, no Rio Grande do Norte, o desmatamento está levando a região à desertificação, o mesmo ocorrendo com o raso da Catarina, na Bahia. Assim, esse ecossistema transforma-se em um grande deserto, caso medidas governamentais não sejam tomadas no sentido de preservar a vegetação natural ainda restante. O solo da caatinga é potencialmente fértil, pode sustentar a agricultura e desenvolver técnicas adequadas e áreas de suprimento regular de água. A irrigação do solo ajudaria a aumentar a produção de milho, feijão, mandioca e algodão. Uma das aves resistentes à seca é a voante. A voante desempenha perfil social importante em virtude de fornecer alimento proteico de alta qualidade, principalmente por ocasião de seca periódicas. Floresta pluvial costeira ou floresta atlântica. O bioma denomina-se Oresta pluvial costeira ou Oresta atlântica. Floresta pluvial costeira ou floresta atlântica situa-se nas montanhas e planícies costeiras, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Portanto, toda a parte atlântica seria a Mata Atlântica. Mata Atlântica, também conhecido como floresta costeira, estende-se ao longo de toda a costa brasileira, acompanhando a cadeia de montanhas aí existente. Vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul.
Vegetação exuberante, árvores altas, estratificadas, com árvores que chegam a 20 ou 30 metros de altura, sendo que o jetiquibá rosa pode atingir 40 metros de altura e 4 metros de diâmetro. Ocorre também o pau-brasil, jacarandá, palmito, jambo, paineira, figueira, caviúna, jatobá, embaúba, grande variedade de pradeiras. Na Mata Atlântica vivem diversos mamíferos, muito ameaçados de extinção, entre eles marsupiais como o gambá e o cuíca de água, primatas como o muriqui, o mico-leão dourado no Rio de Janeiro, o sagui preto em São Paulo e o macaco prego. Encontra ainda o guaxinim, mão pelado, o coati, a onça pintada, o gato do mato, o cachorro vinagre, a sussuarana, o caxinguelê, a cutia, o ouriço cacheiro, o porco do mato, o tatu, a paca, o tamanduá mirim, a capivara, a anta e a preguiça. Entre as aves podemos citar o macaco, o inhambu, o pato selvagem, gaviões, mutua, saracura, tiçangue, sanhaço, araponga, conhecido como a voz da Mata Atlântica, e muitas espécies de beija-flor. Os répteis são apresentados pelos teius, um lagarto que pode ultrapassar 1 metro de comprimento, calangos, lagartixas, cágados, jabutis, jararacas, cobras, corais, sururu e jiboia. A região é úmida em função dos ventos que sopram do mar. A destruição da Mata Atlântica. Desde o início da colonização, a Mata Atlântica foi o ecossistema brasileiro que mais sofreu com a ação do homem. A extração do pau-brasil, usado como fonte de corante vermelho para tecido, o ciclo da cana-de-açúcar e do café, a mineração e extração das madeiras nobres, a pecuária, a caça predatória e a ocupação de cidades foram os principais fatores de devastação ecológica dessa região. O resultado é que dos 350 mil km² existentes na época do descobrimento, resta apenas 5% da mata original. Pouco mais de 10 mil km² transformados em parques estaduais e nacionais protegidos por lei. Pampas ou campos limpos. Ocorre tipicamente no Rio Grande do Sul, onde ocupa quase 50% do estado. A vegetação dominante do Pampa é formada pelas gramíneas, lembrando o imenso capinzal. Algumas árvores como salgueiro e sarandi são encontradas ao longo dos rios na região litorânea. Pastagens de distribuição regular de chuva e estações bem demarcadas. Muitos animais cavam tocas, como tatu e diversos roedores. Entre os carnívoros encontramos o gato do Pampa, os ourilhos, espécie de raposa e o guaxinim. Quanto às aves, temos marreco, taxa e quero-quero. Embora o campo seja ideais para a criação de gado, grande parte dele está sendo destruído por falta de cuidado com o solo. Isso pode levar à erosão e desertificação. Mata das Araucárias. Onde é que vamos encontrar essa mata? Também denominada Mata dos Pinhais. Localiza no estado do Paraná e Santa Catarina. Nas matas de araucária, a espécie dominante é o pinheiro do Paraná.